Por que o ser humano gosta tanto de ficar julgando as pessoas? Você conhece gente que não para de julgar os outros? O que você acha dessas pessoas que não param de julgar a vida dos outros? Desde a época da Bíblia, da época de Jesus, tinha gente que ficava julgando a vida dos outros. No meio dos discípulos de Jesus, tinha gente que ficava fofocando e julgando a vida uns dos outros. E no seu Sermão da Montanha, Jesus também falou sobre isso. No comecinho do capítulo 7, no versículo 1, ele disse assim, para essas pessoas e sobre essas pessoas: Não julguem, para que vocês não sejam julgados, pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados, e com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Por que você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio? Ou como você dirá a seu irmão, deixe que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio? Hipócrita! Tire primeiro a trave do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem aos cães o que é santo, nem joguem as suas pérolas diante dos porcos, para que estes não as pisem com os pés, e aqueles, voltando-se, não estraçalhem vocês. Jesus deixa muito claro aqui que nós não podemos julgar as pessoas. No entanto, há outros lugares em que o próprio Jesus e outros dos apóstolos também, e mesmo no Antigo Testamento, alguns profetas de Deus, são exortados a fazerem alguns julgamentos. Então, quando que a gente pode julgar e quando que a gente não pode julgar? Julguem as profecias, julguem isso, julguem aquilo, peçam a Deus o dom do discernimento disso ou daquilo. Então, o julgamento, em alguns momentos, ele é exigido de nós. Mas aqui Jesus fala que não é para julgar. Então, quando pode e quando não pode julgar? Uma regra básica para que nós, de uma maneira devocional, nunca nos esqueçamos de quando é pecado, de quando não é pecado julgar, é simples. Quando a pessoa praticou algo e você viu esse algo, então você pode julgar, porque você não está achando nada, você viu, aconteceu, o carro bateu, você não acha que bateu, o carro bateu. A pessoa falou, você não acha que ela falou, você ouviu o que ela falou. Você não está achando nada. Ela disse, você é um tolo. A pessoa disse isso com essas palavras. A menos que ela se arrependa. Então, se ela se arrependeu, você ouviu o arrependimento dela. Então, ela disse, por favor, me perdoe. Mas se ela simplesmente pensou, você não ouviu o pensamento dela. Agora, quando é errado julgar? É certo julgar, porque você julgou algo que foi dito. Quando alguém disse, por exemplo, algo a respeito de Deus, usando o nome de Deus em vão, que você deve determinar coisas a Deus, não aceitar certas coisas de Deus, dizer, Deus eu não aceito, em Jesus eu determino. Ou seja, certas pessoas estão usando o nome de Deus em vão para te ensinar heresias absurdas sobre como você orar. Então você deve julgar as pregações dessas pessoas, porque elas estão falando claramente heresias. Mas quando você não deve julgar? Você não deve julgar quando você acha que ela disse uma coisa que ela não disse. Quando pelo olhar daquela pessoa, pelo jeito daquela pessoa, você está desconfiado de que ela está achando alguma coisa de você pela maneira como ela está se comportando. Pela maneira como ela não se lembrou de você no seu aniversário. Então você acha que ela tem alguma coisa contra você. Ou a maneira como ela respondeu de um jeito que pareceu estranho para você. Então você já infere que o que está no coração dela deve ser aquilo, deve ser isso. Então você vê algo dentro do olho daquela pessoa que é impossível de ser visto. A menos que você tenha uma lupa ou um microscópio para enxergar. É o que Jesus está falando, você não enxerga nem o que está dentro do seu próprio olho, você está querendo enxergar o cisco que está dentro do olho do teu irmão. E você sabe que para enxergar um cisco já é difícil. E para enxergar um cisco no olho do teu irmão, meio que de longe, é mais difícil ainda. E Jesus está falando, é isso que você está fazendo, você está julgando alguma coisa que você não está conseguindo nem enxergar direito.
enquanto você não vê que no teu próprio olho tem uma trave. Então, antes de julgar o olho do outro, julgue o seu próprio coração. E é nesse sentido que Jesus proíbe o julgamento. Jesus proíbe o julgamento daquilo que nós achamos, aquilo que a gente não sabe por que aquela pessoa está na rua, a gente não sabe por que a pessoa fez aquilo, a gente não sabe o que a gente só ouviu um lado da história, a gente não sabe o que de fato a pessoa falou, então a gente não deve emitir julgamentos. É isso que Jesus está dizendo aqui, porque se nós começarmos a agir assim, Deus não só permitirá que as pessoas nos tratem assim, Deus não só permitirá que nós sejamos julgados assim também, mas nós sofreremos consequências tristes nesse mundo e no porvir dessa nossa atitude de querermos agir como deuses. Porque é Deus que age assim, Deus é quem nos julga pelas nossas intenções, só Deus faz isso. Será que nós somos Deus também para julgarmos as pessoas porque nós conhecemos o que está no coração delas? O que Jesus está proibindo é isso, que nós não queiramos agir como se nós fôssemos iguais a Deus, julgando as pessoas como se nós conhecêssemos o que está dentro do coração delas. Que nós nunca venhamos a fazer isso, para que não incorramos no pecado que Jesus condena aqui. Amém? Que Deus nos ajude.